Boa tarde para vocês. Que diferente, né? Começar essa live Café com Terapia dando boa tarde. Sempre com um bom dia. Mas hoje não vai ser café da manhã. Hoje vai ser um café da tarde, batendo um papo muito especial sobre filhos. Então sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu vou aproveitar e já vou fixar aqui um comentário com o título da nossa live de hoje: Desvendando o mundo emocional dos seus filhos. Muito especial tudo isso, né, gente? Porque nós encontramos atritos de convivência diariamente. Quando a gente entende o mundo emocional dos nossos filhos, esses atritos diminuem drasticamente. E é esse tipo de direcionamento que eu vou falar aqui para vocês hoje. E eu listei, assim, 5 conflitos muito frequentes nos meus atendimentos das mamães e dos papais aí, e eu trouxe esses conflitos para bater esse papo aqui com vocês. Então nós vamos falar sobre aquele filho meio antissocial, que gosta de se isolar, que não é muito de estar lá brincando com os amigos e gastando energia. Vamos falar daquele filho dramático, super emotivo, que vive fazendo tempestade em copo d'água. Vamos falar daquele filho que não obedece, que tem uma dificuldade enorme de obedecer, de seguir regras, enfim, ele quer dominar a parada, ele que quer ditar as regras dele. Muito difícil também esse tipo de desafio. Outro desafio bem frequente, aquele filho muito fechado, calado, muitas vezes emburrado, mas que vive explodindo, assim, tem rompantes de explosão e acaba tendo uma oscilação de humor até. E aquele filho extremamente competitivo, com a alta exigência lá no talo, que acaba se cobrando demais, né? E isso também traz desafios na hora de conduzir essas crianças. Então, eu selecionei esses 5 conflitos principais que eu ouço dos pais, né, dentro do processo de análise corporal, também conduzindo, né, a TRG, e vou direcionar vocês nesse sentido. No final dessa live, eu vou contar uma novidade, na verdade eu vou reforçar, né, um super recado com vocês, então acompanhem tudinho para vocês poderem saber aí da novidade, tá? No final da live. Boa tarde, Mila! Boa tarde, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos! Ó, se vocês convivem com outras mamães e papais aí, professores, compartilhem essa live para que eles também tenham acesso a esse conteúdo, tá? E vocês já podem ir colocando dúvidas aí também, enfim. Eu pensei nesses 5 conflitos, mas vocês podem me trazer outros aí que estejam atrapalhando a convivência de vocês com os pequenos, tá? Bom, vou falar do primeiro que eu anotei, que é aquele filho antissocial, que fica mais isolado, é aquele comportamento meio teen, né? Aquele comportamento meio adolescente, de querer ficar sozinho, fechado no quarto, isolado no mundo dele, né? Isso é muito característico, gente, de uma forma geral, tá? Nas crianças que tem o corpo assim mais magrinho, sabe aquele corpo bem magrinho? Às vezes até a cabeça grande ou a cabeça bem alongada, uma testa grande e ressaltada, tá? São crianças inteligentíssimas que têm um raciocínio lógico acima da média. Você vem com uma ideia, eles já estão com o negócio pronto e resolvido na cabeça deles, né? Eles são muito espertos, adoram criar as coisas, tá? Só que, de fato, essas crianças, essas pessoas, aqui eu vou falar de filhos, né, de crianças, mas vocês também podem se identificar dentro desses perfis que eu vou falar, tá? Então, essas crianças bem magrinhas e com a cabeça grande, alongada, uma testona, geralmente eles usam óculos, tá? Desde pequenos. Eles têm essa visão mais, como que eu vou dizer,
mais racional, mais prática e racional da vida, tá? Então, gente, naturalmente são crianças que não vão gostar muito de contato físico. Tá? Eles não vão gostar muito de abraços e beijos, de conviver com muita gente, de estar rodeado de gente, porque eles amam pensar, eles amam explorar as ideias deles, ou poder fugir para o mundinho imaginário que eles criaram ali, sabe? Então, muita gente, muito barulho acaba fazendo com que eles se percam nisso, e aí eles acabam preferindo se isolar mesmo, tá? É assim que eles se sentem seguros, certo? Essas crianças, geralmente, elas não são muito apetitosas também. Isso traz um conflito muito grande no dia a dia, porque os pais ficam desesperados quando a criança é ruim de garfo, né? Quando a criança não come. Mas essas crianças, gente, elas é como se fosse assim, eu só preciso comer para sobreviver, sabe? Eu preciso comer o suficiente para minha cabeça pensar, eu não preciso, eles não veem prazer na comida, certo? Então, são características muito importantes dentro de um perfil, né, de um traço de caráter que nós chamamos de traço de caráter esquizoide. Esse traço de caráter ele foi formado lá no período gestacional e eu vou entrar mais a fundo em tudo isso em um outro momento e eu já conto mais para vocês sobre isso, tá? Só que o que eu quero deixar claro aqui para vocês nessa live, nesse bate-papo? Que nem tudo que você vê de comportamento no seu filho é um problema, é uma doença ou qualquer coisa assim. Às vezes a gente recebe muitas interferências externas, né? Ah, esse menino tem problema, porque esse menino não se relaciona, porque como que pode as crianças lá fora brincando e ele prefere ficar aqui lendo um livro ou montando um quebra-cabeça? Enfim, esse menino tem alguma coisa de errado. Não necessariamente. Às vezes é só o jeito dele funcionar nessa vida, nesse mundo, certo? Então, quando a gente tem clareza de tudo isso, de que é a forma de funcionar do seu filho, você passa a respeitar e entender isso, a valorizar as qualidades dele ao invés de criticar, de querer que ele seja diferente, entende? Essa criança começa a vir para o recurso que a gente fala, né? Essa criança ela fica muito mais confiante, ela fica muito mais segura de si e lá na frente vai ser um adulto muito mais saudável emocionalmente, muito mais equilibrado emocionalmente. Tá? Então, essas crianças meio antissociais, elas se sentem mais seguras e elas preferem mesmo atividades solo e de preferência atividades que não gaste muita energia. Porque lembra que elas são ruins de garfo? Então, elas acabam se concentrando toda a energia delas na cabeça, ok? Então, se você tem um filho muito magrelinho, da cabeça grande e que muito provavelmente usa óculos também, tem um cérebro pensante a milhões de quilômetros por hora aí, certamente você tem um filho com muito do traço de caráter esquizoide aí, né, no corpinho dele. E tá tudo bem dele preferir atividade solo. Quando você força essa criança a se relacionar de uma forma muito intensa ou muito frequente e constante com muita gente, essa criança começa a entrar na dor. Gente, e assim, os traços de caráter na dor, eles podem fazer coisas absurdas no nosso corpo físico, tá? Doenças de pele, por exemplo, são muito frequentes em crianças com traço de caráter esquizoide na dor. Porque lembra que eles não gostam de contato físico? Eles não são muito chegados ao contato físico. Então, se a gente força um contato que a criança não está preparada ou um contato muito constante e frequente, a criança quer evitar aquilo, automaticamente ela pode desenvolver algum tipo de alergia na pele, tá? Urticária, entre diversas outras coisas. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá? Às vezes é só o jeito de funcionar do seu filho. E é muito importante ajustar esse ambiente, né, para que ele possa crescer saudável emocionalmente, tá?
Daqui a pouco eu vou falar para vocês como se aprofundar em tudo isso, como desvendar detalhes do mundo emocional de seus filhos, tá? Fica coladinho aqui comigo, só para eu seguir o raciocínio aqui em outro conflito que eu vou trazer aqui para vocês. O segundo conflito, aquela criança dramática, intensa, que faz tempestade em copo d'água. Alguém aqui convive com alguma criança assim? Todos esses conflitos, gente, quando eles são diários, aquilo vai esgotando o pai e a mãe, a ponto de causar um estresse muito grande em casa, brigas constantes, enfim. Então, por isso que é tão importante a gente separar o que é patológico do que é o jeito de funcionar do seu filho, entende? Então, uma criança naturalmente intensa nas emoções, ela geralmente tem o corpo mais arredondadinho. São crianças mais fofinhas, das bochechinhas bem salientes, aquele sorrisão largo, sabe? São crianças muito comunicativas, acolhedoras, fazem amizade facilmente e elas são pura emoção, elas transbordam emoção. Assim como o primeiro exemplo que eu trouxe de uma criança mais racional, mais fria, com raciocínio lógico e tudo, essa criança, ela pensa com o coração, na verdade, entende? Então, é o tipo da criança que às vezes cansa, né, o dia a dia com ela, porque você tenta trazer uma lógica para os fatos e às vezes ela tem dificuldade de enxergar essa lógica. Porque ela valoriza muito aquilo que ela sente, tá? Então, gente, primeira coisa importante, se você convive com uma criança assim, é não criticar as emoções dela, tá? E olha como eu vejo isso acontecer, né? Engole o choro, menino! Tá chorando só por causa disso, né? Quantas e quantas vezes pais e mães falam isso, ou se você era uma criança assim, certamente você ouvia muito isso. Parece uma manteiga derretida. E aí os adultos tendem a desvalorizar o sentimento, a emoção dessa criança. E essa criança, ela acaba crescendo com um registro de tipo assim, eu não posso pôr pra fora tudo que eu sinto, e eu preciso engolir isso. E aí a criança começa a engolir o choro mesmo. O cheiro é ótimo, né? A criança acaba engolindo, aprendendo a engolir o choro. E lá na frente, gente, isso pode se refletir até mesmo numa obesidade, tá? Então, é bem complexo tudo isso, né? Lembra que eu falei que essas questões, elas somadas, né, constantemente ao longo dos anos, elas podem acarretar em problemas até no nosso corpo físico? Trouxe as questões de pele ali nas crianças mais racionais, trouxe a questão do sobrepeso para essas crianças mais emotivas em um ambiente onde elas não podem expor suas emoções, sabe? Então, por isso é tão importante a gente criar um ambiente saudável emocionalmente para os nossos filhos. E a gente só consegue criar esse ambiente saudável emocionalmente para os nossos filhos quando a gente consegue entender como cada um deles funciona. E olha o desafio para quem tem 2, 3, 4, 5 filhos, né? É você entender o mundo emocional de cada um deles. Sim, os filhos funcionam de forma diferente, tá? Ai, eu já ouvi questionamentos assim, Sara, mas eu tenho 2 filhos do mesmo marido, a gente mora no mesmo lugar, do mesmo jeito, como eles podem ser tão diferentes? Gente, que eles tenham pouco tempo de diferença entre um e outro, que seja lá 2 anos de diferença entre um filho e outro. Pensa aqui comigo se você tem 2 filhos. Quando você teve o primeiro filho, você tinha uma maturidade emocional. Você tinha uma forma de enxergar a vida, as coisas, de lidar com esse filho. Por mais que você tente dar a mesma educação, criar do mesmo jeito o segundo filho, hoje você enxerga muita coisa diferente. Você evoluiu, você mudou, por mais que você seja a mesma pessoa, mas no fundo, as suas atitudes são diferentes em muitas coisas. A essência, né, gente? Claro, o grosso do negócio é o mesmo, princípios e valores são os mesmos, mas
nos detalhes, você é muito diferente com o segundo filho do que você foi com o primeiro. Isso é natural. Outra coisa, o primeiro filho era único, exclusivo, só ele ali. Quando chegou o segundo filho, por mais que você quisesse dar muita atenção para esse segundo filho, você tinha um primeiro roubando a cena também. Então, o seu tempo se dividia entre os dois. Então, gente, vocês conseguem entender que na prática, por mais que seja o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, o mesmo ambiente, a mesma criação, a situação é diferente. Os filhos vão perceber aqueles estímulos de formas diferentes. E eles podem sim ficar muito diferentes um do outro, tá? Mesmo recebendo a mesma criação, tá? Então é por isso que é muito importante a gente entender como cada um funciona. E esse filho, então, só para fechar o raciocínio, esse filho muito dramático, intenso nas emoções, né? Que faz tempestade em copo d'água. Gente, ele faz isso não é de exagero, não é porque ele sente muito mesmo. É uma emoção que transborda, tá? E muitas vezes ele não sabe o que fazer com aquilo. E a gente só precisa acolher essa criança. Ao invés de criticar, engole o choro, menino, tá chorando pra quê? Acolha a dor dele. Pode ser que ele tá chorando, fazendo um escândalo por causa de uma coisinha realmente pequena, tá? Só que ele vai parar de chorar muito mais rápido se você abraçar ele e falar: filho, eu entendo que você tá chateado porque a rodinha do seu carro saiu. Eu entendo que você tá chateado, mas tem como a gente consertar. Você quer que a mamãe te ajude a consertar? Ele vai parar de chorar na hora. Vocês vão consertar o carrinho e pronto, acabou. Agora, se você fala: mas menino, para com isso, tá chorando só porque a rodinha do carro saiu, que besteira, que não sei o que, e já começa a gritar e brigar com essa criança, pronto, ele vai chorar ainda mais, porque ele vai perceber que ninguém tá entendendo o que ele tá sentindo, a frustração e a tristeza dele ali, o negócio vai virando uma bola de neve, tá? Então, assim, essas crianças muito emoção, elas têm muito do traço de caráter oral, tá? Então, a gente precisa acolher as emoções dessa criança, dar espaço para que ela fale o que ela sente, ponha para fora as emoções mesmo, porque eles sentem muito mais do que as outras pessoas, certo? De fato, quando eles falam que tá doendo, é porque tá doendo mesmo, ok? Muito bem, o terceiro conflito que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a gente já falou daquele filho meio antissocial, que gosta de fazer muitas atividades solo, não é muito de se socializar, né? Gosta de ficar mais isolado. Já falamos do filho dramático e intenso nas emoções. Agora nós vamos falar daquele filho muito desafiador também, porque ele tem uma resistência enorme em seguir regras e normas. São aquelas crianças desafiadoras no sentido da obediência, tá? Você fala e ele quer fazer diferente. Você manda fazer uma coisa, ele faz outra. Ele quer fazer do jeito dele, ele quer te testar, né? Quem tem uma criança assim em casa sabe o desgaste que é. Então, gente, essas crianças, elas têm naturalmente um instinto de liderança. E quando a gente não entende isso na criança e castra demais essa autonomia da criança, lá na frente é uma pessoa que vai ter uma dificuldade profissional enorme, por exemplo, tá? Então, é muito cuidado que a gente tem que ter nesse limite, até onde eu deixo ele ditar as regras e até onde eu ponho o limite, tá? Porque sim, essas crianças, elas vão querer fazer do jeito delas, né? Elas vão querer ter o controle das coisas. E aí, a dica que eu sempre dou para os pais nesse sentido é: você combina com o marido e mulher, né? O pai e a mãe da criança, estabeleçam aí as macro decisões da família, tá? Princípios e valores, regras básicas, a estrutura de princípios, valores e regras da família. Isso é macro decisão, tá? As grandes escolhas são dos pais. Dentro dessas macro decisões, sempre tem as micro decisões, que no final das contas não vai interferir muito no andamento da coisa e que você pode dar essa autonomia para a criança, por exemplo.
para ele se sentir no controle de alguma coisa, entende? Porque quando você castra isso da criança, ele bate ainda mais de frente, mais de frente, mais de frente, vira um cabo de guerra dentro de casa, certo? Então, é mostrar com clareza para a criança até onde ela pode ir e até onde ela já tá passando do limite, ok. Dentro dessa linha estabelecida, ela pode escolher. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui do dia a dia, tá? A hora de tomar banho. Ó, você tem entre 7 e 7h30 da noite para tomar o seu banho. Você escolhe em qual horário desse que você quer tomar, certo? Ou, por exemplo, você escolhe a escola que a criança vai estudar, você escolhe se ela vai estudar de manhã ou de tarde, dentro da funcionalidade aí da família, enfim, você estabeleceu isso, certo? Ok, ela tem o uniforme para ir para a escola, mas o tênis que ela vai usar para ir para a escola, ela pode escolher, entende? O lanche que ela vai levar dentro, aí a gente volta lá nas macro decisões, né, no grosso da coisa. Dentro do que você estabeleceu ali, você pode dar opções para ela escolher o lanche, certo? Então, às vezes você, mesmo nas micro decisões, você não precisa necessariamente deixar aberto um leque ali de opções, mas você pode dar 2 ou 3 opções para a criança escolher. O simples fato dela se sentir no controle de escolher o que ela vai levar de lanche, de escolher o sapato que ela vai usar, de escolher se ela vai tomar o banho às 7h30, às 7h15 ou às 7h da noite. Vocês entendem que são coisas que no final das contas não vai fazer diferença. A criança vai tomar o banho do mesmo jeito. Ela vai levar um lanche dentro do que você pré-estabeleceu. Ela vai ir calçada para a escola. Só que ela vai também estar se sentindo no controle de algumas coisas, entende? E é muito importante que essas crianças se sintam no controle. Quem tem filho assim, né, bem desafiador nesse sentido de que eles querem controlar tudo, vocês vão observar que eles geralmente têm os ombros bem largos, se comparado com o quadril, ou eles têm um queixinho bem fininho, ou eles têm uma postura muito impositiva, sabe, um peito estufado, tipo assim, ganhando espaço, marcando o território. Eles estão sempre liderando as brincadeiras com os amiguinhos, né? Essas crianças, elas têm muito do traço de caráter psicopata, certo? Que são líderes por excelência. Então, assim, é muito importante ter um ambiente saudável emocionalmente para essa criança, e lá na frente vai ser um super de um profissional, né? Vai ser uma pessoa muito bem realizada, bem sucedida e tudo, tá? Mas se ela crescer com essa ambição natural dela, né, castrada, porque dentro de casa nada podia, só tinha que obedecer, 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 essa criança não exercita essa habilidade natural dela de fazer escolhas, sabe? De se jogar, de arriscar, de tentar, de inovar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me conta aqui. Se eu tô falando grego ou se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Me conta aqui, o que vocês estão achando desse conteúdo? Que eu ainda tenho mais 2 grandes desafios para compartilhar aqui com vocês, que eu ouço muito dos pais, tá? E se tiverem perguntas, podem deixar também aí embaixo. Quarto conflito bem frequente que eu ouço: filho muito calado, fechado, tá? E que se torna, às vezes, uma criança muito estressada. Estoura, briga, muito calado, de repente grita ou emburra com frequência, tá? É um tipo de criança difícil de lidar também. E, gente, se eles não têm um ambiente saudável emocionalmente, essas crianças sofrem muito, porque são crianças que sentem muito, como aquela que chora à toa e tal que eu falei, só que essas crianças aqui, elas têm uma dificuldade enorme de pôr pra fora tudo isso que elas estão sentindo, tá? Ao invés de chorar, de pôr pra fora, elas guardam. Por quê? Porque elas têm muito medo de fazer as coisas errado. Elas têm muito medo de serem
criticadas, de serem corrigidas, chamadas a atenção, sabe? Então elas se travam nesse medo de fazer as coisas errado, ou de algo dar errado, ou de alguma atitude dela ter uma consequência ruim. Então elas acabam ficando muito travadas, tá? E elas guardam muito as emoções. Só que aí, imagina uma panela de pressão, vai subir na pressão, vai subir na pressão, vai subir na pressão. De repente, uma hora, estoura o negócio, não é? É isso que acontece com essas crianças, elas estouram de repente, tá? E essas crianças aqui, elas têm uma tendência muito grande ao sobrepeso também, quando elas estão guardando muitas emoções, tá? Porque, de uma certa forma, elas sentem, elas percebem que elas têm que ser muito forte para suportar uma pressão ali, um peso, tá? Eu tenho uma cliente que tinha uma filha assim, que estava passando por muitos desafios na escola, tá? Dificuldade na alfabetização, e ela ganhou muito peso, sabe? Em 6 meses, assim, ela ganhou muito peso. Aí fomos investigar, eram conflitos na escola, ela não estava conseguindo acompanhar a turma, e a professora brigava, e os amiguinhos falavam, ela se sentia criticada, julgada, ela tinha vergonha, tá? Ela se cobrava que ela não estava dando conta de acompanhar, e aquilo ia dando uma angústia nela, e aí ela acabava descontando tudo na comida, né? Só que ela não conseguia verbalizar isso para a mãe, que ela tava triste de ir pra escola e não conseguia acompanhar e tudo. Ela não conseguia. Gente, nós adultos às vezes temos dificuldade, né? De entender o que a gente tá sentindo ou de expressar o que a gente tá sentindo. Imagina uma criança que sente com muita intensidade, mas ela é como se tivesse um zíper na boca. Ela sente, mas ela não consegue pôr pra fora aquilo que ela sente. Ela não se sente segura para pôr para fora o que ela sente. E aí ela começa a guardar essas emoções, tá? Uma hora estoura e é a hora que do nada uma coisinha à toa, ela fica muito chateada e grita e chora e, enfim, emburra de repente, tá? Outro ponto importante, essas crianças, elas não gostam de imprevistos e nem de improvisos. Então a gente cuida do ambiente emocional dessas crianças, estabelecendo mesmo horários, colocando rotina, um passo a passo a seguir, sabe? Se vocês vão realizar alguma atividade, avisa antes, olha, daqui 10 minutos tá na hora de ir pro banho, ou daqui 10 minutos nós vamos sair para a escola. Então já vai se programando, entendeu? Já vai se organizando, junte seu material, já calce seu sapato, daqui 10 minutos a gente sai para a escola. A criança já vai se ajustando ali, né? Elas odeiam ser pegas de surpresa, né? Mudou um negócio de repente, elas emburram. Começa a observar, se você tem uma criança mais emburradinha, começa a perceber quando ela emburra. Geralmente é quando você mudou a programação de repente, quando você não cumpriu com o combinado ali, ela já estava toda programada para fazer uma coisa e teve que mudar e fazer outra, né? Ou quando ela foi exposta, chamada a atenção na frente de alguém, enfim, ela se fecha total e completamente, tá? E o corpinho dessas crianças, antes que eu me esqueça de falar, ele tende a ser mais assim, denso, socadinho, sabe? Aquele corpo todo durinho, socadinho, o tronquinho assim mais reto, sem muita cintura, formatos mais quadrados ou retangulares assim, até na lateral do rosto, as pernas bem socadinhas assim, tá? Isso é bem característico do traço de caráter masoquista, tá? E como eu disse no início da live, chegou muita gente agora, então eu vou reforçar. Daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês como vocês podem mergulhar mais fundo ainda nesse conteúdo, desvendando aí o mundo emocional dos seus filhos em detalhes, com muita riqueza de detalhes, tá? Eu trouxe aqui uma pinceladinha para vocês entenderem que crianças funcionam de formas diferentes, trazem conflitos diferentes e tem uma saída para isso, tá? Tem como resolver isso com ajuste simples na rotina, no convívio familiar, né? Alinhando, ajustando a comunicação, tá? Então é bem tranquilo. Falei aqui então do filho antissocial,
que gosta de ficar mais isoladinho. Falei do filho dramático e super intenso. Falei do filho que não obedece, tem uma dificuldade enorme de seguir regras, né? Falei do filho muito fechado, estressado, mais caladinho, que guarda as emoções. E agora eu vou fechar aqui com o quinto conflito, né, que eu vou trazer para vocês, que é com aquele filho extremamente competitivo, que traz uma autoexigência acima da média, sabe? Parece que ele tá sempre exigindo mais de si mesmo, ele quer sempre ser o melhor, quer ser o melhor no futebol, a menina quer ser a melhor no balé, quer ser a primeira aluna da sala, quer terminar mais rápido tudo, até em casa, tudo ele tá competindo, né? Uma coisa importante, falei disso, lembrei da Cecília, que tem 7 anos, e lembrei de reforçar. Gente, o que acontece? Eu fui falando das características das crianças, desses conflitos, falando do corpinho deles e tudo, mas tudo isso vai se formando durante a primeira infância da criança, tá? Desde que ela nasce, né? Na verdade, desde a vida intrauterina até ali por volta de 7 anos de idade. Então, até 6 anos de idade, né? Então, antes dos 7 anos, né? Até os 6, tudo isso está acontecendo na vida da criança, essa formação dos traços de caráter mesmo, dessa personalidade da criança, tá se formando até os 6 anos. Então, é natural, por exemplo, que você veja uma criança que está na fase de formação do traço de caráter masoquista, que eu acabei de falar, você vê muito desse comportamento nela, mas porque ela está nessa fase de formação desse traço, certo? Não quer dizer que ela vai ser assim a vida toda, tá? É importante a gente esperar terminar todo esse processo de mielinização, que acaba ali por volta de 6 anos de idade. E a partir dos 7, a gente pode fazer análise corporal e identificar quanto de cada traço de caráter a criança tem, né? Quais traços ela mielinizou com mais intensidade. Então, somente a partir dos 7 anos, a gente consegue ter certeza, né, se a criança tem mais de um ou de outro traço ali. Então, se você identificou algumas características até onde eu trouxe agora, né, no seu filho, mas ele tem menos de 7 anos, pode ser que essas evidências sejam apenas porque ele está no período de formação daquele traço específico, tá? E a competitividade, ela é do traço de caráter rígido, que é o último que se forma ali no processo de mielinização, que é entre 4 e 6 anos de idade. Então, por isso que eu lembrei de falar agora, porque é bem claro nessa idade da criança a gente perceber essa competitividade, porque eles estão nessa fase de formação desse traço, tá? Então, a infinita maioria das crianças entre 4 e 6 anos de idade, eles começam a explorar essa competitividade, tá? Não quer dizer que vai ser assim sempre. Agora, se você pega uma criança de 8, 9, 10 anos que traz essa competitividade muito aflorada, que se sente mal, super frustrada quando tira, por exemplo, uma nota 9,5, né? Ou seja, o nível de exigência dela tá lá no talo. Uma criança que tem uma dificuldade enorme de perder, por exemplo, tá? São indicativos de que o seu filho tem muito do traço de caráter rígido. Isso é muito bom porque traz para ele um senso de excelência acima da média. Só que essas crianças, o que a gente tem que tomar cuidado? Para que o ambiente não force ainda mais essa autocobrança que a própria criança já faz com ela mesma, entende? Então, são crianças geralmente com um corpo mais harmonioso, né? Parece que tá tudo no lugar certo. Sabe aquelas crianças que você olha e fala, meu Deus, foi desenhado. Tá tudo no lugar certo, né? Parece uma bonequinha, o menino também. Tudo encaixadinho, tudo bonitinho. São crianças que amam estar no centro das atenções ali, né? Elas adoram se destacar pela excelência em fazer as coisas. Então, naturalmente, essas crianças vão buscar fazer tudo com perfeição. Por isso, eles se cobram tanto, tá? E se a gente soma essa autocobrança da própria criança com um ambiente que exige ainda mais dela, a gente pode colocar essa criança na dor,
tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E ao mesmo tempo a gente desvalorizar também uma conquista dela e tudo também vai colocar essa criança na dor. Então a gente tem que entender que essa necessidade que ela tem de ser a melhor é até mesmo um mecanismo de proteção para ela, tá? E que tá tudo bem se ela quer ser a melhor. Não precisa ser a melhor sempre, mas tá tudo bem se você der o seu melhor, entende? Então criar um ambiente mais nesse sentido, tá bom? Gente, é isso que eu tinha aqui em mente para trazer para vocês como uma pincelada, né, nesse desvendar do mundo emocional dos seus filhos, porque eu quero agora fazer um super convite para vocês. No próximo sábado, dia 27 agora, eu vou fazer o workshop Manual de Funcionamento do seu filho. Se você já entendeu um pouco mais do seu filho agora, gente, eu não falei nem 5% do que eu vou falar no workshop. Vocês não têm noção do material que eu preparei para vocês. Mergulhar em fundo nesse mundo emocional dos seus filhos, entender de vez como eles funcionam, por que eles são assim e como ajustar esse ambiente, tá? É um evento 100% online, eu vou fazer vou transmitir na minha sala do Google Meet, tá bom? É gratuito, é um presente meu para as famílias de vocês, certo? Então, para participar desse evento, só precisa estar ali no grupo exclusivo do workshop. Então, se você quer participar, quer entender de verdade aí direitinho como seu filho funciona, né? Ou seus alunos, às vezes tem professora aqui assistindo a live, ou a avó, enfim, qualquer pessoa que se relacione com crianças, né? É importante entender isso daqui. Então, se você quer participar do workshop e ainda não está no grupo, deixa um eu quero ou me chama no direct, que eu vou mandar para vocês o link, tá, do grupo, para vocês poderem entrar. E ali dentro do grupo eu já tô fazendo um aquecimento, eu tô enviando alguns materiais já, né? Alguns vídeos exclusivos para que vocês já vão aquecendo os motores para o conteúdo que eu vou compartilhar no sábado, que tá incrível e eu tenho certeza que vai transformar a forma de você se relacionar com o seu filho. Você vai conseguir alinhar, ajustar a sua comunicação, diminuir os atritos diários de convivência, né? Você vai conseguir separar de verdade o que é simplesmente a forma de funcionar do meu filho e o que é patológico, o que realmente eu tenho que olhar com atenção aqui, que pode ser um problema, sabe? Então, a gente vê muitos, eu falo a gente assim, nós terapeutas, né? A gente vê muitos diagnósticos, às vezes de TDAH, entre outras coisas, entrando com medicação pesada em crianças sem necessidade. Às vezes um ajuste em casa, sabe? Um ajuste na rotina da criança já diminui muito essa aceleração, essa dificuldade de atenção, sabe? Então, assim, é muito importante, gente, a saúde emocional não só dos seus filhos, mas da família toda, né? Porque você vai ter um ambiente muito mais tranquilo e agradável em casa, tá bom? Então, me chama no direct ou deixa nos comentários um eu quero aqui, que eu vou deixar a live salva, tá? E aí eu mando o link do grupo para vocês virem para cá no sábado, coladinhos comigo, um workshop, gente, mais de 2 horas de aula, tá? Como eu disse, aqui eu passei uns 5% do conteúdo que eu vou compartilhar com vocês no workshop. E estão todos convidados, tá bom? E é isso, um beijo grande, muito obrigada e até a próxima live.